4 ações para a gente ficar de olho esse mês. Mas antes de falar das ações, eu quero comentar sobre o índice Bovespa e o IFIX, que é o índice do fundo imobiliário. Analisando primeiro o índice Bovespa, a gente pode notar que depois de um movimento de queda, que a gente teve aí mais ou menos em maio até junho, o índice começou a retomar o movimento de alta. Então, aqui nessa região que ele está hoje, é uma região importante, que ele pode se segurar para poder dar uma correção e continuar o movimento aí que ele tem de alta. Já o IFIX, ele também teve aí uma queda, né, por uns dias. Em contrapartida, né, o Tesouro Direto 2045 subiu. Eu tenho outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem, que ambos têm a correlação negativa. Então, enquanto um sobe, o outro cai. É sempre bom analisar os dois índices, né, os dois fatores, quando a gente vai investir em fundo imobiliário. Mas voltando aqui no gráfico, a gente teve essa queda acentuada aí do IFIX, se segurou muito aqui nessa média de 200. A média de 200, eu sempre falo para vocês que é uma média importante, tanto de suporte quanto de resistência. Então, está se segurando bem aqui na média de 200. E, a princípio, ele teve uma correção aqui novamente. E, a princípio, ele precisa retomar aí esse movimento de alta. Mas a gente precisa ver se ele vai se segurar novamente aqui nessa média de 200. E as ações, a primeira que eu trouxe aqui é Banco do Brasil. Banco do Brasil, ela tá numa... Primeiro que ela tá numa lateralização, né, nesse retângulo aqui. Ela também testou o topo histórico, que é a região aqui dos 28,70, 28,80. Lembra que é uma região, não é um ponto, tá? Então, o que a gente tá vendo? Que ela testa o topo histórico, corrige. Testa o topo histórico e corrige. É sempre o mesmo padrão. E aqui, ela tá num suporte importante que tá se segurando bem. Além disso, a média de 200 tá chegando aqui no preço, que também funciona como um importante suporte aí para a ação. Uma outra ação que eu queria comentar com vocês é CEMIG. CEMIG também atingiu o topo histórico de 10,70 aproximadamente, e é o mesmo padrão de Banco do Brasil. Atinge o topo histórico, tem a correção. Atinge o topo histórico, tem a correção. A princípio, ela vai vir aqui novamente na região do topo histórico, e aí a gente espera uma correção para aí sim poder comprar. Uma outra ação que também está com o mesmo padrão gráfico é Transmissão Paulista, que ela atingiu também o topo histórico, atingiu, corrigiu, é sempre o mesmo padrão, tá, gente? Vocês podem ver. E a princípio está vindo testar novamente o topo histórico, e aí a gente espera uma correção para poder comprar. E a Copasa está no mesmo padrão. Topo histórico novamente. Topo histórico, corrige, topo histórico, corrige, topo histórico e tem a correção. Então, chegando aqui nessa região dos R$ 20,90, a gente espera uma correção para poder comprar. Lembrando que todas essas ações, eu estou fazendo um estudo para vocês, mostrando a análise gráfica. Vocês precisam fazer um estudo a mais, pensando aí em dividendos, para ver se faz sentido para o seu perfil do investidor ou não. E se você quiser que eu analise alguma ação, deixe aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!